Eu não fiz fofoquinha e nem mandei recadinho. Você vê clima para uma continuidade aqui? Passa pela sua cabeça, de repente, em amanhã deixar o Goiás? Desistir não é uma opção. Para mim, não sou covarde. O Goiás não tem um grande tempo, depois até cria algumas oportunidades, mas não consegue, né, o resultado da partida. O torcedor vaia bastante e nos pênaltis o Tadeu salva. Até quando o Tadeu vai continuar salvando o Goiás? Se me permite um outro ponto, vou até ter que voltar nisso. O Rafael Lacerda, daquele dia, depois da saída ali, teve aquela situação. Se você quiser falar sobre isso, senão a gente fala só sobre hoje. Eu vou começar, boa noite, gente. Vou começar pela última. Você falou do nome do treinador, né? O que eu tinha para falar para ele, eu falei para ele, entendeu? Eu não fiz fofoquinha e nem mandei recadinho. Então eu falei para ele ali na saída, então não tem mais nada para falar, porque eu falei na cara dele. E sobre o jogo de hoje não é só o Tadeu, né? A gente tem cobradores também, fomos eficientes, longe do que a gente queria nos 90 minutos. Paramos mais uma vez aí na nossa dificuldade em fazer gols. Chegamos hoje a 80 dias de trabalho, 60 dias com 20 jogos, então uma matemática bem simples. Cada 3 dias o Goiás está jogando e nenhuma semana aberta para trabalhar. Fizemos hoje mudanças que a gente sequer treinou, como o Marcão fazendo um zagueiro, a gente botando o Juninho de primeiro volante, jogando o time mais para frente, jogando com 2 camisas 9, coisas que seriam normal se você tivesse uma semana de treino para poder trabalhar certos comportamentos e a gente não teve. Mas a gente sai daqui e lembrando que a gente vem de uma eliminação dolorida para a nossa torcida, para todos nós que somos profissionais de futebol. A gente está aqui fazendo o nosso máximo para dar alegria. Paramos ali no House, né, que foi muito bem no jogo, fez alguns milagres e a gente acabou ficando fora da final do Goiano. Mas hoje tivemos um mental forte e conseguimos a classificação para disputar a nossa final da Copa Verde, né, já que a gente não conseguiu ir no Goiano. A gente está vivo dentro do nosso primeiro semestre para disputar esse título e buscar a nossa classificação para a Copa do Brasil. Jair, boa noite. A gente está percebendo, na maioria dos jogos aqui do Goiás, não é de hoje, uma certa animosidade entre o torcedor e você, agora entre o torcedor e o Andrino. Você vê clima para uma continuidade aqui e para uma continuidade com sucesso em cima disso, para que se tenha sucesso na sequência? O Goiás não está tendo sucesso até agora, pode ser campeão da Copa Verde, mas hoje também saiu classificado com vaias do torcedor, enfim. Para que se tenha sucesso, é preciso ter uma metamorfose no clube, trocar, de repente, jogador, trocar alguma coisa? O que você percebe, caso você continue aqui, para que se possa mudar lá no final e o Goiás conquistar a vaga da Série A, que é o principal objetivo do ano? Buscar melhorar em tudo. Buscar melhorar em tudo. O Jair, pelo momento, pela situação, as críticas, as cobranças, protestos, não só com você, jogadores, diretoria, passa pela sua cabeça, de repente, em amanhã deixar o Goiás? Eu não pergunto nada com relação à direção, mas você, de repente, você pode chegar ao entender que o melhor nesse momento é você sair do Goiás? Desistir não é uma opção. Para mim, não sou covarde. Desistir não é uma opção. Jair, a última vitória foi contra o União de Rondonópolis, né? Já são 6 jogos sem vencer no tempo normal. Um primeiro tempo hoje, eu acho que quem conhece futebol vê que o Tadeu salvou no tempo normal também, né? Você falou dos 80 dias de trabalho, já está mais que provado que boa parte desse elenco não vai conseguir jogar a Série B do Brasileiro. O Brasiliense levou de 3 do Gama agora. Goiás teve muitas dificuldades para vencer, como teve contra o Craque, como não venceu o Vila em 3 jogos, como perdeu para o Atlético. Enfim, tá bem provado que, sei lá, mas mais que 50% desse elenco não vai conseguir jogar a Série B. Rapaz, é difícil você falar dos jogadores, de quantidade que tem que ficar, que tem que sair. É lógico que quando as coisas não acontecem, os culpados somos nós. O Andrino contrata, eu que escalo, os jogadores que não fazem os gols. A gente tem que melhorar como um todo, a gente sabe. A nossa torcida é muito exigente. O Goiás é um clube muito grande e a gente é sabedor que temos que melhorar. Estamos todos tristes ainda pela eliminação no Campeonato Goiano. Aproveitar esse tempo agora que a gente vai ter para recuperar, principalmente mentalmente, um desgaste muito grande mental.
A gente está aí pressionado aí desde da nossa reapresentação e que a gente possa, com o tempo agora, né, se tiver que fazer algumas movimentações dentro do elenco, trazer peças que possam vir a sair para a gente estar fortalecendo. E a gente não vai esconder aqui que a gente tem que melhorar. Porque quando vocês falam, todos vocês têm razão que a gente tem que melhorar. Eu não estou aqui para passar pano e falar que está tudo bom, que não está. Né? A gente fez o primeiro tempo muito abaixo, por mais que tenha a situação emocional, foi um primeiro tempo muito abaixo, evoluímos um pouco no segundo, mas não tem sido o suficiente para a gente conseguir os gols, ganhar as partidas com naturalidade. Essa é a grande verdade, e eu não estou aqui para esconder a nossa torcida, e eles têm razão. A nossa torcida tem razão, porque eles querem mais, porque sabem que a gente pode dar mais. Todos nós que estamos envolvidos no futebol do Goiás podemos melhorar, podemos dar mais. Então, vamos aproveitar esse tempo para que a gente possa evoluir em todos os comportamentos, em todos os setores. A gente está batendo muito no setor ofensivo, pelos poucos gols, né, dos nossos atacantes, mas todos nós somos responsáveis em criar mais e fazer os gols. Jair, semanas atrás, talvez um mês atrás, você disse que estava satisfeito com o elenco que tinha nas mãos. Você continua com essa opinião? Se não, quantos reforços para a Série B? Não, a gente não trabalha com números, eu não trabalho vindo aqui falando de posição, de reforços, eu trabalho com o que é apresentado. E eu vou estar sempre defendendo o meu elenco. Eu nunca vou vir aqui e transferir a responsabilidade de jogador, não. A responsabilidade é sempre minha, do treinador. Não tem nada de pedir, de cobrar. Se eu tiver que falar, vai ser internamente com o departamento de futebol, com o Dudu, com o Adrino, que a gente está diariamente. Vou fazer 10 anos agora aqui de treinador, 350 jogos. Você nunca vai me ver nessa cadeira aqui, sentar e transferir a responsabilidade do momento ruim para o meu elenco. Que são os caras que correm, que se dedicam, podem estar não estar no seu melhor momento, mas são os caras que estão com a gente, que fazem o melhor. De repente, o melhor não é o suficiente, mas a gente tem que trabalhar eles para que possa ser o suficiente, o melhor. Jair, boa noite. A gente sabe que o time vinha sendo pressionado. Nos últimos 6 jogos foram 5 empates e 1 derrota no tempo regulamentar. A equipe vinha sendo pressionada. Hoje, uma classificação em quesito mental, ela dá um gás para o time? E o que o torcedor pode esperar para esse início de Campeonato Brasileiro Série B e final da Copa Verde? Com certeza. Boa pergunta. É lógico que você comentar não forte, né? Enfraquecido por uma desclassificação muito dolorida para todos nós, e a gente consegue, né, a classificação. A gente não queria passar nos pênaltis, a gente queria passar, a gente teve chance lá no jogo de ida para a gente construir um placar ainda melhor, né? Teve a bola na trave, teve uma bola tirada em cima do gol, teve uma bola do Gava também, era para a gente ter saído com a vantagem. Só que eu parabenizar o Brasiliense hoje, né, que fez uma partida impecável defensivamente, que nos deu muito trabalho, e a gente não conseguiu ter o mesmo volume, apesar de a gente ter criado bastante outros jogos sem ter feito. Nós tivemos mais chances claras hoje não foi assim, a gente teve bastante dificuldade, mas o que vale agora, a gente acabou o jogo do Vila. Eu acho que eu acompanhei todos vocês, acho que ninguém falou que a gente não foi melhor do que o nosso adversário. E quem classificou? Então, o Vila classificou naquela oportunidade. Mas ficou claro que a gente foi melhor no jogo. O Raul foi eleito o melhor da partida. A gente teve 66% de posse, não sei quantas finalizações, mas não classificamos. Hoje, de repente, a gente não fez um jogo tão bom quanto foi o jogo do Vila, mas estamos classificados, né? O pênalti faz parte. O Brasil ganhou 94 nos pênaltis. O pênalti faz parte, é importante. É a nossa segunda vez que a gente passa aqui. O Goiás nunca tinha passado nos pênaltis jogando na Serrinha, já é a segunda vez que a gente passa. Então, a gente tem que, apesar de não ser o mundo ideal que a gente quer, já falei isso, volto a repetir, a gente está devendo, a gente sabe disso, mas estamos passando, estamos vivos para conquistar um título e vamos vivos para fazer uma excelente competição e voltar ao lugar do Goiás, que era disputar a Série A. Ô Jair, o problema do Goiás dentro de campo, ele vem acompanhando ao longo do Campeonato Goiano, nos últimos jogos, nessa sequência, sem vitória ali no tempo normal. E aí o Goiás agora vai ter um tempo livre até o início do Campeonato Brasileiro da Série B. Você já detectou o que precisa ser feito? Onde mexer ali o pauzinho para arrumar essa situação, pensando na Série B e na final da Copa Verde? Óbvio. Está muito bem identificado. Você não quer que eu fale os defeitos do meu time, né? Está identificado, mas vão ser corrigidos internamente. Jair, quase todo campeonato
Você vem dizendo, a gente cria tanto, 19 vezes, 16, ok, não consegue fazer o gol ali. O que a gente tira dessa fala sua? Que o trabalho está sendo bem feito lá, no CT Edmo Pinheiro, que o conjunto, o seu trabalho está legal, e que lá, individualmente, os jogadores não estão colocando a bola para dentro, porque não estão conseguindo ali. O que a gente pode, né, tirar dessa fala sua aí? Não, o que pode ser que o Goiás está todo mundo junto. Na vitória, nas derrotas, quando a bola não entra, quando a bola entra, na goleada de 6, não os gols hoje. Não tem vilão. Nunca falei, nunca, acabei de falar, não vou transferir a responsabilidade para setor, quanto mais para atletas. Você pode dar um Google quando eu sair daqui e buscar alguma vez que eu vim aqui, mesmo pressionado, com faixa, pressão, que eu transferi responsabilidade. Eu sou treinador porque eu amo ter responsabilidade. Eu amo assumir a responsabilidade. Eu estou extremamente preparado para assumir essa responsabilidade. E quando a bola não entra, a responsabilidade é minha, não tem problema. Tá? Ô, Jair, aqui no fundo, aqui à sua direita, Chegou. por gentileza. E aí? Satisfação. Porra, tá te esperando, cara. Eu quero fazer uma pergunta para você, porque muitos estão preocupados com o que o Goiás vem jogando para o Campeonato Brasileiro. Né? E essa noite a gente viu um Atlético Paranaense tomando 3-0 lá, sendo eliminado pelo Maringá. E a gente vê também outros times da Série B com problemas aí nos estaduais. Como é que está, na tua visão, o nível do Goiás para disputar o Brasileiro em comparação aos outros times? Olha, eu vou te falar com 60 dias aí, 20 jogos, se eu falar que eu vi algum outro jogo, é difícil, porque eu revejo o meu jogo, eu vejo 2, 3 jogos do próximo adversário, então é difícil a gente estar olhando para o Atlético Paranaense, Curitiba, os nossos rivais aí. A gente acompanha os resultados aqui agora, a gente fala, o Dudu estava falando, e a gente vê que muitas equipes consideradas grandes, né, que estão passando dificuldade. Mas, com certeza, a gente sabe que para a Série B a gente tem que melhorar, o nível vai crescer bastante, apesar, foi meu segundo campeonato goiano, esse ano achei as equipes do interior muito mais fortes do que o ano passado. Acho que o Anápolis é uma grande... O craque foi um time que nos deu muita dificuldade, o Anápolis também está fazendo um campeonato fantástico, está aí na final. Então, mas a gente sabe que o Campeonato Brasileiro precisa de mais elenco. Você tem jogos com viagens que são desgastantes, você viaja o Brasil todo, campos também, de repente, não tão bons, a gente fica mal acostumado, que a Serrinha, para mim, é um dos melhores estádios aí do futebol brasileiro. A gente tem que encarar, mas a gente sabe que precisamos evoluir, a gente não vai mentir isso, a nossa torcida, em todos os setores. Não vamos só falar de 1 ou 2 setores, nem muito menos de peças, de valores individuais. Acho que todos nós como um todo, temos a noção que precisamos evoluir para que a gente possa conseguir o título da Copa Verde e o nosso acesso para jogar a Série A novamente.